Também queima-se a planta para defumar o possuído com ela. Os fumos da planta devem envolvê-lo. A entidade perversa deve ser conjurada com algum exorcismo. Antigamente, usava-se para isso camândulas feitas com grandes peças de vidro e o exorcismo de um livro secreto. Hoje, pode-se rezar a conjuração dos 4. Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem. Cherub, imperet tibi dominus per Adão J. Chava. Aquila erans, imperet tibi dominus per alas tauri. Serpens, imperet tibi dominus tetragrammaton per angelum et lionem. Michael. Gabriel. Rafael. Anael. Flatio per spiritum Elohim. Maneat terra per Adão J. Chava. Fiat firmamentum per Elveus Baot. Fiat judicium per ignem in virtute Michael anjo de olhos mortos, obedece ou dissipa-te com esta água santa. Todo alado, trabalha ou volta à terra, se não queres que te aguilhoe com esta espada. Águia acorrentada, obedece diante deste signo ou retira-te diante deste sopro. Serpente móvel, arrasta-te a meus pés, ou serás de atormentada pelo fogo sagrado e evapora-te com os perfumes que eu queimo. Que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a terra, pela virtude do pentagrama, que é a estrela matutina, e em nome do tetragrama que está escrito no centro da cruz de luz. Amém. Senta-se o possesso em uma cadeira e pinta-se no chão um círculo com carvão ao seu redor. Também se deverá pintar no umbral e no chão, com carvão, o signo do tetragramaton diante do qual as colunas de demônios fogem aterrorizadas. Os 2 vértices da estrela de 5 pontas ficam para fora do aposento e o triângulo superior apontará para dentro da habitação. Veja-se a figura na página 82 do primeiro volume. O mago magnetizará o paciente com o firme propósito de expulsar a entidade obsessora. Jamais o mago hipnotizará o possesso, porque hipnotismo é legítima e pura magia negra. O mago deverá conjurar a entidade obsessora com todo o império de suas forças enquanto mantém em suas mãos uma espada ou uma faca de cabo novo. Ordenará imperiosamente a entidade perversa a fim de que esta, aterrorizada, abandone o corpo da vítima. Dá-se ordens ao elemental da sálvia para que expulse a má entidade para fora do corpo da vítima e para que a custodie por um tempo indefinido. Liberada a vítima da entidade perversa que a obsessionava, torna-se necessário agora apresar a entidade perversa para evitar que regresse outra vez para onde está sua vítima. Cabe ao médico mago praticar o ritual do bejuco de cadena, qual seja, bendiga-se o bejuco de cadena e mande-se que ele prenda a entidade perversa. Corta-se 2 cipós para pô-los no chão em forma de cruz. Em seguida, traça-se um círculo no chão ao redor da cruz a fim de formar o famoso círculo gnóstico da cruz dentro do círculo da eternidade. O mago caminhará por cima do círculo traçado no chão. Seguirá de sul a norte para depois retornar ao sul. Seguir o curso do círculo caminhando pelo seu lado direito. Os cipós que formam a cruz marcarão o sul e o norte, o oriente e o ocidente. Estarão, pois, colocados de acordo com os 4 pontos cardeais da Terra. O mago, ao terminar sua volta ao redor do círculo, conservando a direita, como já dissemos, atravessar agora o círculo pelo centro, de sul a norte, depois de cortar o centro do cipó em 2 ramas em forma horizontal.
Quando atingir o norte do círculo, o mago se encaminhará para o leste do círculo, conservando seus passos sempre do lado direito. Uma vez ali, cortar o outro cipó da mesma maneira que o primeiro e atravessará resolutamente o círculo de leste a oeste, afastando-se em seguida sem olhar para parte alguma. A entidade perversa ficará presa no centro do círculo e assim não poderá voltar para onde está a sua antiga vítima. O elemental do bejuco de cadena usa a túnica de cor amarela e é muito inteligente. Ele observa o ritual silencioso e depois dá voltas ao redor do círculo, pronunciando seus encantamentos mágicos para apresar a entidade perversa. A figura da página 123 representa os passos do mago ao atravessar o círculo. Hoje em dia, os possessos vão para o manicômio porque os tontos cientistas da época são charlatões que ignoram estas coisas. Com esta chave, muitos possessos poderiam se livrar do manicômio, onde morrem sem que os médicos psiquiatras, os quais tanto alardeiam seus métodos avançados, lhes ocorra indagar a causa. Há por aí muitos espíritas zombeteiros, teósofos morbosos e rosacruzes enfermos que vivem comodamente nas grandes cidades e que criticam os profundos estudos de elementoterapia do autor da presente obra. No entanto, nenhum deles teve a paciência de internar-se na selva para investigar os elementais vegetais. Que cômodo e que saboroso é criticar sentado e tranquilo, sem se queimar ao sol, sem perder o sono na selva, sem suportar formigas, picadas ou veneno de ofídeos. Esses supertranscendentais são parasitas que vivem devorando a sabedoria que os magos adquirem com supremos sacrifícios. E devoram não para compreender e sim para traiçoar. O mundo está cheio de parasitas sociais e críticos estultos. Pensam esses tipos espíritas e espiritualistas que é mal estudar os elementais vegetais. Esses estultos não se dão conta que os elementais vegetais são anjos inocentes, que na época de Vênus serão homens e mais tarde anjos virtuosos, pitris solares e janis divinos. Os gnósticos sabem muito bem elementais que serão os homens do futuro. Enfermidades em consequência de vontades perversas. Se quiser investigar a causa de uma doença que se suspeite ser devida à feitiçaria feita por vontades perversas, elabora-se um boneco no osso de coelho, de veado, de cavalo zaino ou de tigre. O osso escolhido ficará enterrado por algum tempo. Depois que se desenterra o osso é que se faz o boneco, o mais perfeito possível. Constrói-se um altar com um arco de fundo. Para o arco utiliza-se um ramo de totomo silvestre. Para a cruz do altar servirá um ramo de goiabeira doce. Põe-se 2 vasos de flores e neles uma rama da planta chamada amor perfeito. O enfermo deverá colher pessoalmente os ramos enumerados da seguinte forma ritualística: do totomo e da goiabeira pelo lado do oriente e do amor perfeito pelo ocidente. Os 2 vasos de flores devem ser de cristal e conterão água. Uma única rama de amor perfeito, partida em 2, servirá para os 2 vasos. Far-se-á o altar debaixo de uma guáxima. Pronuncia-se os mantras da árvore e roga-se ao elemental para que mostre na água dos vasos a enfermidade do paciente. Os mantras da guáxima são Mudmudamaka. O mago permanecerá de joelhos frente ao altar e depois de fazer sua petição ao elemental da guáxima, solicitará ao anjo Atan que intervenha, fazendo com que o elemental movimente a água e fale através do boneco. Mantenha o olhar fixo nos vasos e observe o que aparece na água. Se a enfermidade tiver sua causa em magia de vontades perversas, verá na água as entidades ruins que causam a doença.
torne a rogar ao anjo Atan sua assistência e trate de escutar a voz que sai da figurinha de osso. Essa voz será clara e precisa. Fale com ela como se fosse de uma pessoa. A cura do enfermo será feita pelo elemental da Guaxima. De joelhos, frente ao enfermo, pronuncie estes mantras de cura. Aegai Gutpan Clara. Bendiga as costas do paciente, faça-lhe passes magnéticos e dê-lhe para tomar a medicina de Guaxima, que é a maceração de suas folhas em rum durante 20 dias. A dose é um cálice de hora em hora. O mestre Uiracocha, em sua novela iniciática e na obra intitulada Plantas Sagradas, fala-nos extensamente sobre estas coisas. Nada de novo, de irreal ou de fictício estamos a declarar, apenas detalhamos, desvelamos, aquilo que se ignora. Seferino Maravita, um dos médicos magos mais assombrosos da Serra Nevada de Santa Marta, foi o índio Seferino Maravita. Os enfermos que sofram de doenças ocasionadas por feitiçaria deverão chamá-lo todas as noites a fim de que os cure de seus males. Faça a seguinte invocação: em nome de Kaluzuanga, o primitivo deus da luz, filho dos 7 mares vermelhos e dos 7 raios do sol, eu te invoco, Mama Seferino Maravita, para que cures as minhas dores. Amém. Quarto parte: conjurações e orações. Conjuro real: conjura todos teus inimigos, tanto internos como externos, no portal de Belém. Os conjuro e torno a conjurá-los se tiver impacto com o diabo, magia negra ou credos a breves. Os conjuro e virão humildes aos teus pés, como chegou ao Cordeiro do Cristo ao pé da cruz. Os conjuro e virão mansos, como chegou ao Cordeiro da cruz ao Pai eterno. Com 2 os vejo e com 3 os ato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 é a mãe natureza e 3 são as 3 forças primárias. Oração do gusano animal: perjuro, eu te conjuro, que se te afoguem todos em teu próprio sangue ou não te reste nenhum. Oração de Nossa Senhora Santa Marta para a defesa do corpo. Ó Santa Marta bendita, muito querida e digna de Deus, és quem anda no Monte Tabor. Entraste com a grande serpente, te encontraste, com o cinto da Mãe de Deus a ligaste e ataste. Assim, ligando o coração de todos meus inimigos que vieram contra mim, no nome do Pai Eterno e da Santíssima Trindade. 3 credos. Para a dor de molar estava Santa Verônica sentada em uma pedra. Passou a Virgem e lhe disse: que tem fulano de tal? Uma forte dor de molar e não a posso resistir. O hálito resistente e o cordão que te dei para que não sofras de nenhum molar nem de nenhum dente. Amém, Jesus. 3 Ave Marias e 3 Pai Nossos. Para o cobreiro aqui te rezo, cobreiro, desde o princípio onde o tens e termina nas costelas. Cobreiro, tens que desaparecer, cobreiro. Creio em Deus Pai. Com uma pluma e tinta de escrever, se esfrega a parte afetada. Para o mal olhado os anjos sejam contigo, acompanhado em tua cama entre as 11.000 virgens e uma glória a Santa Ana. Santa Ana pariu a Maria, Santa Isabel a São João, com estas 7 palavras este mal sanarão. Amém. Banha-se o menino 3 vezes com as seguintes plantas: guandu, guarume e mata-ratão. Para vencer demônios, tu que foste a piedosa, grandiosa Virgem, te rogo que não me deixes, que não me caia nada, que eu seja teu defensor. Para combater o demônio, ó Divino Deus, quero que me ajudes a vencer este demônio, onde quer que eu vá me ajudarás a vencer, quero que me protejas de todo o mal que venha contra mim, salva-me de todo o mal. Para massagens que não doam Jesus, Maria e José, Santíssima Trindade, as 3 divinas pessoas.
São Brás adiante, São Pedro atrás, São Brás, se estas palavras forem boas, que ponham nervos e juntas em seu lugar. Aplicar estas palavras em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, não havia desconjunturas nem mancos nem coxos, que morram as desconjunturas e viva Maria. Se não está muito afetado, 3 credos. Se está muito afetado, 9 credos. Unta-se com mentolim e sal. Oração da Mata de Savila Cruz Divina e Santa És, bruxos e bruxas afastados deste lugar, as pessoas que tentem chegar até aqui, estou com Deus. Deus soberano, livra-me das traições e das ruínas, bendita seja a Maria Santíssima e a hóstia da consagração. Benze-se. A chave mágica deve ser bem imantada, com pedra imã, abre as portas do passado e dá acesso aos infernos. Serve para encontrar objetos desaparecidos e os tesouros da terra. De fato, a chave mágica põe a magia em movimento. Quando colocada sobre uma Bíblia, em qualquer um dos 4 evangelhos, ela gira respondendo ao que se pergunta. Para que a chave mágica gire, há que se invocar os gnomos. A chave dos antigos é de ferro. Coração dos gnomos pelo cravo de imã que atravessa o coração do mundo, pelas 12 portas da cidade santa, pelos 7 metais que correm pelas veias do interior da terra, eu vos conjuro, obreiros subterrâneos, vos chamo em nome do Cristo de Gore. Amém. A seguir, perguntem pelo objeto, por dinheiros ou por aquilo que haja desaparecido. Interroguem os trabalhadores subterrâneos e a chave girará. Se a chave não girar, isso se deverá à falta de fé. Havendo fé, haverá poder e a chave girará. Qualquer dúvida subconsciente ou infraconsciente, por insignificante que seja, será suficiente para fazer com que a chave não gire. Formula-se a pergunta deste modo: obedecei aos obreiros subterrâneos, diga-me, o que eu perdi, em tal lugar? Em tal outro? Alguém roubou? Etc. Se a chave girar para a direita, a resposta é sim, porém se girar para a esquerda a resposta é não. A vara mágica, faça sua vara mágica com madeira de cedro. Reze sobre a vara as seguintes palavras mágicas: Elohim, Metraton, Adonai. E sua vara ficará consagrada. Com a vara mágica, opera-se magicamente. Ela serve para se mandar nas forças invisíveis da natureza, sob a condição de uma conduta reta. As forças da natureza não obedecem aos iracundos, luxuriosos, cobiçosos, invejosos, orgulhosos, preguiçosos, gulosos, rancorosos, malvados, caluniadores, etc. Espelhos mágicos são muito úteis na magia prática. Escreva-se sobre o espelho mágico as seguintes palavras mântricas: Adão, Te, Dageron, Anritet, Algar Algas, Tiná. Magnetize sempre seu espelho e use uma magia para ver clarividentemente o que necessite. Guarde seu espelho ou tenha sobre seu altar para que possa usá-lo cada vez que for necessário. Aconselho a não espiar as vidas alheias, nem tampouco caluniar as pessoas. A clarividência se desenvolve sob a condição de uma conduta muito reta. Nos lumisiais gnósticos, não devem faltar jamais os espelhos mágicos. As pessoas hipersensíveis poderão ver neles muitas maravilhas dos mundos suprassensíveis. Círculo mágico: quando traçardes ao vosso redor o círculo mágico, seja com a espada, com a vontade e a imaginação unidas em vibrante harmonia ou com ambas as coisas ao mesmo tempo, pronunciai os seguintes mantras: Elion Melion Tetragrammaton.
O mago se defende dos ataques dos demônios com um círculo mágico como pentagrama esotérico. Estados de Gina. E se vos custa muito trabalho meter o vosso corpo de carne e osso na quarta dimensão, se apesar de todo o esforço feito ainda não conseguistes, então banhai-vos diariamente com ervas aromáticas e antes de dormir chamai as 7 potências para que venham preparar o vosso corpo físico. Depois que o vosso corpo esteja preparado, trabalhai novamente com os segredos que vos temos ensinado para viajar com o corpo físico na quarta dimensão. Há que se ter fé nas 7 potências. Não se trata dos 7 espíritos de diante do trono, e sim de 7 mestres que podem preparar o vosso corpo. Pedi e se vos dará, batei e se vos abrirá. Desdobramento. Se apesar de todas as chaves que ensinamos para sair conscientemente em corpo astral, ainda não o haveis conseguido, não desanimai. Estudai os capítulos 16 a 21 de meu livro intitulado A Doutrina Secreta de Amalak. Eu vos prometo, querido leitor, que se vos submeterdes a toda a disciplina escrita naqueles capítulos, aprendereis a viajar conscientemente pelos mundos superiores. Importa que façais tudo corretamente e que nunca desistais da luta até atingirdes o triunfo. Conversando convosco através deste livro que tendes em vossas mãos, declaro-vos sinceramente que a única coisa que me interessa é que vos progridais. Quero ajudar-vos de verdade. Para defender-se dos raios e do fogo, defender-vos dos raios e do fogo, escrevendo sobre o teto de vossa casa e nas paredes dos quartos as seguintes palavras mágicas: mentem, santam, spontaneum, junorem, deo, pátria, liber. Contra os perigos de bala, facadas, feridas, inimigos, ciladas. Estais metido em perigos. Recitai cheio de fé as seguintes palavras mágicas: Fons Alpha et Omega, Figa, Figalis, Sabaoth, Emmanuel, Adonai, O, Nerai, Ela, Il, Reutone, Neger, Sai, Pangeton, Coamen, Agla, Mateus, Marcos, Lucas, Joanes, Titulos Triumpalis, Jesus Nazarenus Rex Daiorum, S. Dominica Crucis Signum Fugite Partis Adversarii, Vicit Leo de Tribu Judai, Radix David Aleluia, Kyrie eleison, Christi eleison, Pater Noster, Ave Maria et Nevos, et Venia Super no Salutare Tuum, oremos. Estas palavras mágicas todas devem ser decoradas e rezadas com fé nos momentos de grave perigo. Assim vos salvareis da facada, da bala, dos inimigos secretos, da cilada, etc. Magia das memórias da natureza. Queres ver tuas vidas passadas em um espelho mágico? Isto é muito simples, vou revelar-te a fórmula. Coloca uma vela acesa à direita de um espelho, numa posição tal que ilumine o espelho, mas que a imagem da vela não seja refletida. Apague as demais luzes do quarto. Não pense em nada, respire como respiram as crianças recém-nascidas. Põe os dedos índice, médio e polegar sobre o coração. Dedos da mão direita. Agora pronuncie os mantras Om, a cada batida do coração. Estas palavras abrem o chakra do coração. Ali estão as vidas passadas. Roga a tua divina mãe para que te mostre no espelho tuas vidas passadas. Com paciência por fim o conseguirás. A ordem secreta dos Epoptai. As antiquíssimas escrituras do tantrismo tibetano falam de uma ordem secreta universal do mundo astral que pode iniciar qualquer aspirante enquanto este se encontre fora do corpo físico, durante o sono normal e comum. Diz-se de forma enfática que as poderosas linhas de força que emanam da consciência transcendental dos adeptos da ordem dos Epoptai podem ser percebidas em qualquer parte do mundo.
O aspirante durante o sono do corpo físico se vê com os adeptos desta ordem. Os iniciados que não têm mulher, se caminham pelo sendeiro reto, podem praticar magia sexual para despertar o fogo sagrado com uma dessas senhoras que viajam por entre as nuvens e que se chamam Dakinis. Os textos tibetanos dedicam considerável espaço escrito elogiando-as e descobrindo a beleza e a graça de suas formas. Apresentam-nas com uma formosa contextura. Pele cor vermelho rubi, rosto amável e pensativo, olhos e unhas vermelhos. Diz-se que exala uma tênue fragrância do capulho da flor de lótus. As mulheres que não têm varão também não precisam se preocupar. Em seu tempo, se não conseguem varão, recebem por esposo um deva da natureza e com ele praticará a magia sexual para despertar o Kundalini ou fogo sagrado que sempre nos confere poderes mágicos. Concentrem-se diariamente no Mestre Taoyuo, adepto da Ordem dos Epuptau, que serão assistidos. Durmam com a cabeça para o norte, relaxem o corpo e invoquem a Taoyuo. Chamem os adeptos da Ordem dos Epuptai com a seguinte oração. Eu chamo, eu invoco o Mestre Taoyuo e os adeptos da Ordem dos Epuptai para que me tirem do corpo e me despertem no astral. Os adeptos da Ordem dos Epuptai educarão a todos no mundo astral durante o sono normal. Pratiquem um exercício retrospectivo ao despertar para se lembrarem de suas experiências astrais. As Dakinis às vezes se reencarnam como mulher de carne e osso. Feliz do varão que tome por esposa uma dessas mulheres, as Dakinis. Os devas também se reencarnam e podem servir de esposos às mulheres que de fato queiram seguir a senda da perfeição. Maria Santíssima, Mãe piedosa, cobre-me com o teu manto, cruz divina, eu te peço proteção pelos 3 nomes de Jesus, Joaquim e João. Oração da pedra imã. Ó, preciosa pedra imã, que com a samaritana andaste, a quem formosura e sorte deste, eu te brindo ouro para meu tesouro, prata para minha casa, cobre para que nunca falte sempre sobre, coral para que em minha casa não caia inveja nem mal. Ó, divino Deus, que a todos deste sabedoria e poder como a pedra imã. Que em minha casa não falte nenhum destes dons. Oração de São Paulo, para a cobra. São Paulo disse Jesus, quando pôs o pé na penha. São Paulo disse Jesus, quando o tirou dela. São Paulo foi tão querido de um Deus tão poderoso que me livrou das cobras e de animais venenosos. Estas palavras que eu digo, as digo porque as sei, em nome de Jesus, Maria e José. Um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Jeová Deus, em nome de Jeová Deus, Cristo Jesus, roga por meus irmãos, meus pais, meus filhos, minha mãe, meus sobrinhos e todos os amigos que têm um bom coração, por minha glória a Deus Pai e ao Espírito Santo. Barbas de ouro para desatar o ar com o propósito de afastar o fogo ou para fins úteis. Invocação. Barbas de ouro. Barbas de ouro. Barbas de ouro, sopra aí, necessitamos de ar. Amém. Logo após haver dito estas palavras, Silvaí. Barbas de ouro fará fluir o vento, já que é um silfo do ar. Para encantar o corpo. Quando vais te entregar ao sono, deitado em tua cama, reza a seguinte oração. Felipe. Felipe. Felipe, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, leva-me com meu corpo ao céu, Felipe. Ao céu, Felipe. Ao céu, Felipe. Amém. Recita esta oração mágica milhares de vezes e quando te sintas com muito desalento e um pouquinho de sono, levanta-te da cama, recitando a oração, salta e voa para viajar.
Saídas astrais diariamente, cada vez que te encontres na rua, no trabalho, em casa, na presença de algo estranho ou diante de uma pessoa que não vias há muito tempo, pergunta para ti mesmo: estarei em meu corpo astral? Em seguida, dá um saltinho. Se flutuas, é porque estás em corpo astral e poderás te dirigir a qualquer lugar do mundo. Se não flutuares, e porque estás em carne e osso. Quando se pratica este exercício durante o dia, se o repete durante o sonho, e o resultado será o despertar no astral. Para chamar as ondinas da água, Veia, Valala, Veala, Elaya, Veia. Cante estas palavras nas margens dos rios ou dos mares e as ondinas das águas atenderão ao chamado. Para fazer chover, se falta chuva e se precisa de água, ora sim. Tlaloc, 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 Deus das águas, traz a chuva, precisamos de água. Te invocamos em nome de nosso Senhor Quetzalcoatl. Amém. Para invocar os anjos em qualquer lugar onde os caminhos se cruzem, faça um círculo no chão, pronuncie a clavícula de Salomão e o nome do anjo que se quer chamar. Ficarás no centro do círculo. Aconselho-te a fazeres este trabalho na sexta-feira santa às 12 horas da noite. Insinua a ideia de chamar Adonai. Ele pode tornar-se visível e tangível aos teus sentidos. Não tema, fale tranquilamente com o invocado. Clavícula de Salomão per Adonai Elohim, Adonai Jeová, Adonai Sabaoth, Metraton, Magla. Adonai Maton, Verbum Pitonicum Mysterium Salamandras, Conventum Suporum, Antraginum Morum Demonieseli, Gadamos Ingibor, Jeshua Evansaret Neamik, Veni, Veni, Veni. Indicação: deve-se invocar os anjos com esta clavícula. Serpentes existiram no Pacífico 7 ilhas que os antigos chamavam de Molabarés, então todas as enfermidades eram curadas com serpentes. Era de se admirar ver os habitantes das Molabarés manejando com destreza tantas víboras. Eles tinham estatura de até 3 metros e seus ossos eram elásticos. Possuíam língua dupla e seus ouvidos divididos por tabiques naturais eram também duplos. Por consequência, tais moradores das Molabarés podiam falar com 2 interlocutores em diferentes idiomas. As Molabarés desapareceram da noite para o dia. Ninguém sabe o que foi feito de tais ilhas e de seus estranhos moradores. O rei do mundo selecionou-os e agora vivem com ele em Agartha, o reino subterrâneo. Os habitantes das Molabarés curavam com cobras e para cada enfermidade tinham uma serpente específica. Sabemos que a serpente cascavel serve para curar o câncer. A carne da cascavel é milagrosa, porém o remédio é muito sensível. Juntar com qualquer outro remédio que o enfermo tome contra o câncer é suficiente para que já não sirva para nada. Eu mesmo curei vários cancerosos com a cobra cascavel e estou seguro que 99% dos cancerosos poderiam se curar comendo da carne desta serpente. Para conjurar os demônios dos possuídos, queime-se diante dos possessos fígados e corações de peixes e recite-se com muita fé a conjuração dos 7 do sábio Salomão. Também se deve defumar os possessos durante 9 dias com sálvia e arruda, queimadas em carvão em brasa. Para afastar as cobras pronuncie-se os seguintes mantras: Ozi, Ozoa, Azi. Para encantar as cobras cante-se as palavras mágicas: Ozi, Ozoa, Osias. Para fazer-se invisível em caso de perigo tenha muita fé e pronuncie as seguintes palavras mágicas:
Atal, Batel, Note, Joram, Azeri, Cleugite, Gabelim, Samenei, Mencheno, Baal, Labenentem, Nero, Meclap, Alateroi, Palsim, Tinjamiel, Plegas, Peneme, Fruora, Eon, Ararna, Avora, Aila, Seir, Peremes, Senei, Levesso, Aui, Barlachu, Acult, Tural, Buchat, Caratim, Permisericordium, Abibit ergo mortale, Perficiat qua ocopus, ultim visibiliter, iripossim. Amém. Para apagar incêndios Uioteotu, afastai o fogo, apagai este incêndio, amém. Comentário: o leitor observou pela leitura do texto desta segunda edição que muitos nomes permanecem sem tradução para o português. Acontece que são denominações nativas e próprias de regiões, Colômbia, México, etc., e não figuram nos compêndios de botânica consultados nem nas enciclopédias ou dicionários. Algumas plantas, porém, constam, dessas daremos pequenos informes, apesar de não termos localizado sua tradução para o português. Albahaca, o autor emprega apenas esta denominação. Sua tradução para o português corresponde a alfavaca. Entre nós é mais conhecido o manjericão, que é a mesma alfavaca, apenas de folhas menores. Existem as duas plantas. Aloes é o nome genérico de uma série de plantas. Bastante conhecido é o Aloe socotrina, erva babosa ou simplesmente babosa. Betônica, completamente desconhecida. Cremos tratar-se de um erro tipográfico no original, sendo a planta conhecida betônica, que é medicinal. Cânime, óleo medicinal extraído do sassafrás. Na Colômbia chamam-no de azeite cânime. Canangria, há no México uma planta poligonácea, norte do México, chamada de canagre vulgarmente, mas que também é conhecida como canagria. No texto original aparece tudo junto, canagria. Ceibote, nome popular de uma árvore que também é chamada de ceibila, ceibilo ou pochote. Trata-se de árvore da família das malváceas, espinhosa, cujo fruto encerra matéria semelhante ao algodão, poderia corresponder à nossa paineira, porém não temos certeza. Cidrão, chamam vulgarmente de cidrão na Colômbia uma planta verbenácea cultivada em toda a América tropical. Cremos ser o nosso cidrão. Guaba, encontramos guabá que seria sinônimo de guama, o fruto do guamo que corresponderia no Brasil ao ingá, árvore das regiões tropicais da família das leguminosas. Guacamaio, nada encontramos. Localizou-se guacamaia que seria o nome vulgar em Cuba de um arbusto da família das leguminosas, cujas folhas são empregadas como febrífugo e como purgante. Gualandai, árvore corpulenta da família das bignoniáceas com folhas de cor púrpura. Muito comum nas zonas centrais da América, porém não localizada nos compêndios brasileiros. Há uma possibilidade de ser o jacaranda brasileiro. Não confundir com o jacarandá. Guarumo, é o nome popular no México da cecropia mexicana e no Brasil, a família das cecrópias está representada pelas imbaúbas ou umbaúbas. Jarila, sob esta denominação, nada foi encontrado. Há uma árvore conhecida com o nome de jarilo. Trata-se de uma planta orquídea mais conhecida como o roble pequeno. Lacre, há uma árvore gutífera com este nome, Avismia guianensis. Paico, o dicionário espanhol-português de A. Tenório de Albuquerque diz que o paico é o chá do México. Se for, é a erva conhecida no Brasil com o nome de erva de Santa Maria. Pinaviche, nada localizado. Pina corresponde ao nosso ananás ou abacaxi.
Vixe é um nome dado no México a diversas plantas leguminosas silvestres. Pinaviche talvez seja ananás ou abacaxi silvestre ou abacaxi do mato. Póleo, planta rasteira anualmentácea, mexicana, muito perfumada, da família das labiadas. Traduzida como póleo. Valsamina, também não localizada. Cremos ter ocorrido uma troca do B por V e ser a planta chamada balsamina, que é medicinal. Algo parecido com o que se dá com a nossa bergamota, que alguns pronunciam vergamota. Uma troca do B pelo V. Verdolaguita é um diminutivo de verdolaga, que é a nossa conhecida beldroega. Existe no Brasil a beldroega pequena. Cremos ser essa verdolaguita. Medicina Oculta, livro 3º Samael a 1,1 parte Invocações mágicas. Como quer que o ar deva ser preparado para que os anjos invocados possam se fazer visíveis e tangíveis, convém saber os nomes dos anjos que governam o ar nos diferentes dias da semana. Assim, prepararemos o ar mágico invocando a tais gênios. Regentes do ar na segunda-feira Mandarshan. Na terça-feira, Samax. Na quarta-feira, Madiat, veio e também Modiat. Na quinta-feira, Gut. Na sexta-feira, Sarabotes. No sábado Manda Maimon e no domingo, Varkan. Instruções. Primeiro, as invocações sagradas são feitas sempre de noite. Segundo, só é dável ou lícito fazer as invocações angélicas para se pedir a cura de algum enfermo grave ou para alguma obra de caridade. Aqueles que invocarem os anjos pelo bem e para o bem caminharão retamente. Terceiro, pode-se invocar os anjos em qualquer paragem solitária das montanhas onde dois caminhos se encontrem formando cruz. Quarto, traça-se na terra um círculo mágico ao redor com a ponta da espada. Quinto, o círculo traçado deverá ter 2 metros de diâmetro e o invocador se colocará no meio dele. Sexto, aqueles que invocarem os anjos por pura brincadeira não receberão resposta alguma. Sétimo, deve haver muita fé e suprema concentração e meditação no anjo que se deseja fazer vir. Os perfumes para as invocações serão usados no lugar onde elas se efetuarem. É ostensível que só se usará o perfume do dia. A verdadeira ordem dos dias da semana do ponto de vista cósmico e mágico é a seguinte: depois do sábado, que é o 7º dia, segue o dia da lua. Dia da Lua, domingo dia de Mercúrio, segunda-feira dia de Vênus, terça-feira dia do Sol, quarta-feira dia de Marte, quinta-feira dia de Júpiter, sexta-feira dia de Saturno, sábado esta é a autêntica e legítima ordem cósmica. Perfumes. Os perfumes de Saturno, o velho dos séculos, podem e devem ser preparados com toda classe de raízes aromáticas e de incenso. Convém também usar ramos de pinheiro e cipreste. Tudo isto misturados e queima no local da invocação. Os perfumes de Júpiter, o titã dos céus, podem ser preparados com frutos cheirosos, como o cravo de especiaria e a muito conhecida noz moscada. Os perfumes de Marte, o deus da guerra, podem ser preparados com folhas de carvalho, madeiras cheirosas, sândalo, óleos. Os perfumes do Sol são toda a espécie de resina, incenso, benjoim, estoraque, girassol, folhas e flores, louro, etc. Os perfumes de Vênus podem ser preparados com rosas e violetas. Os perfumes de Mercúrio, o deus da eloquência, convém que sejam preparados com todas as madeiras cheirosas, sementes aromáticas, canela, cássia, noz moscada, casca de cedro, etc. Os perfumes da lua devem ser preparados com eucaliptos, murtas, aspargos, etc.
Os perfumes serão usados como defumações, se os queimando num pequeno braseiro no lugar da invocação. As pessoas medrosas, fornicárias, adúlteras, criminosas, etc., não devem fazer estas invocações. Magismo traçado círculo mágico e preparado o ar com os perfumes, o invocador, no centro do círculo, com muita fé, recitará o exorcismo do dia em que está trabalhando. Exorcismo para o dia da lua com infinita humildade e grande amor, em nome do terrível tetragramaton, eu vos invoco, seres inefáveis. Em nome de Adonai e por Adonai, Adonai, Eil, Cados, Ashim, lá, forte lá, que resplandeceis sempre glorioso na montanha do Ser, eu vos rogo por misericórdia que me auxilieis agora. Tende piedade de mim que nada valho, que nada sou. Adonai, Sabaoth, Amatai, Marinat, Abim, Criador de tudo que é e será. Vos rogo em nome de todos os Elohim que governam a primeira legião sob o mando supremo de Orfamiel, pelos 13.000 raios da lua e por Gabriel para que me socorrais agora mesmo. Reconheço que sou tão só um mísero gusano do lodo da terra. Amém. Exorcismo para o dia de Mercúrio. Vos rogo divinos Elohim em nome do sagrado e terrível tetragramaton e pelos nomes inefáveis de Adonai, Elohim, Sadai, Eil, Azamir, em nome dos anjos da segunda legião planetária, sob o governo de Rafael, Senhor de Mercúrio, como também pelo santo nome posto sobre a testa de Aaron, ajudai-me, auxiliai-me, concorrei ao meu chamado. Amém. Exorcismo para o dia de Vênus vos rogo muito humildemente, divinos Elohim, pelos místicos nomes On, Ei, Elia, Il, Adonai, Sadai, acudi ao meu chamado. Vos suplico o auxílio em nome do tetragramaton e pelo sacro poder dos anjos da terceira legião governados por Uriel, o regente de Vênus, a estrela da aurora. Vinde Anael, vinde, reconheço minhas imperfeições, mas vos adoro e vos invoco. Amém. Exorcismo para o dia do sol. Sou um infeliz mortal que plenamente convencido de sua nulidade e miséria se atreve a invocar aos leões do fogo e ao bendito Michael. Pelo tetragramaton, chamo agora a quarta legião de anjos do sol, esperando que Miguel se compadeça de mim. Tat, Sat, Tan, Pan, paz. Amém. Exorcismo para o dia de Marte. Reconheço que realmente sou um pobre pecador que clama e invoca aos anjos da força mediante os mantras. Ale, SL, Pai, Elohim, tetragramaton. Eu vos invoco em nome de Elohim Gibor e pelo regente do planeta Marte, Samael, concorrei ao meu chamado. Que a quinta legião do planeta Marte me assista em nome do venerável anjo Asimov. Amém. Exorcismo para o dia de Júpiter. Sem orgulho, reconheço que nada valho, que nada sou e que só meu Deus tem o poder, a sabedoria e o amor. Vos suplico devas inefáveis pelos nomes sagrados. Cados, Escherei, Atim, o confirmador dos séculos, Cantine, Jaim, Janik, Anil, Caibar, Sabaoth, Betifai, Alnaim. E em nome de Elohim e do tetragramaton, pelo divino Zachariel que governa o planeta Júpiter e a sexta legião de anjos cósmicos, concorrei ao meu chamado. Vos suplico, seres inefáveis, assisti-me neste trabalho. Vos rogo pelo terrível tetragramaton, auxiliai-me aqui e agora. Amém. Exorcismo para o sábado, dia de Saturno. Reconhecendo a minha tremenda nulidade e miséria interior, com inteira humildade, Casiel, Machatori, Saraquiel, concorrei ao meu chamado. Vos suplico em nome do santo e misterioso tetragramaton vir até aqui.
Escutai-me por Adonai, 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 Eil, 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 assim, 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 Cados, 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 Ima, 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 Sadai, Il, Sar, Senhor Orifiel, regente do planeta Saturno, chefe da 7ª legião de anjos inefáveis. Vinde seres inefáveis de Saturno. Vinde em nome de Orifiel e do poderoso Elohim Casiel. Vos chamo pedindo auxílio em nome do anjo Boel, pelo astro Saturno e por seus santos selos. Amém. Invocação recitado. Exorcismo do dia. O invocador situado no centro do círculo deve submergir em profunda meditação, suplicando ao regente planetário do dia para que lhe envie algum de seus santos anjos. Orando, meditando e até chorando, há que se pedir, clamar, rogar. A fé deve ser intensa e a súplica terrível. O anjo pode se fazer visível no mundo físico, se não existir no invocador qualquer átomo de dúvida. Um único e simples átomo de dúvida torna impossível o fenômeno mágico da materialização de um anjo. A petição deve ser formulada com clareza e com muita humildade. Jejum. Antes de se fazer invocação, deve ser feito um jejum de 9 dias. Durante o jejum, deve-se beber água pura com mel de abelhas e limão. Far-se a invocação no 9º dia do jejum. A água pura adoçada com mel de abelhas e algumas gotas de limão tornam o jejum possível. Os anjos ajudam de acordo com a lei e até onde esta o permita. O auxílio que os anjos nos brindam se processa de acordo com a lei e nunca de acordo com os nossos caprichos meramente pessoais. Quando não se nos concede algo, é porque devemos pagar o que devemos. Ao invés de protestar, devemos então nos inclinar humildemente diante do veredicto da lei. Regentes planetários. Gabriel é o regente da Lua. Rafael é o regente de Mercúrio. Uriel é o regente de Vênus. Michael é o regente do Sol. Samael é o regente de Marte. Zachariel é o regente de Júpiter. Orifiel é o regente de Saturno. Características planetárias. Invoca-se Gabriel no domingo. Invoca-se Rafael na segunda-feira. Invoca-se Uriel na terça-feira. Invoca-se Michael na quarta-feira. Invoca-se Samael na quinta-feira. Invoca-se Zachariel na sexta-feira. Invoca-se Orifiel no sábado. Indicações. Nossos leitores não devem se esquecer de que o sábado atual é o 7º dia da semana e que o domingo atual é o 1º dia da semana, de acordo com a ordem cósmica indicada em páginas anteriores. Ordem cósmica. Ordem certa. Dia da Lua, domingo dia de Mercúrio, segunda-feira dia de Vênus, terça-feira dia do Sol, quarta-feira dia de Marte, quinta-feira dia de Júpiter, sexta-feira dia de Saturno, sábado. Especificações planetárias. Lua, imaginação, automatismos subconscientes, reprodução das espécies, viagens, artes manuais, artes práticas, negócios relacionados com produtos líquidos. Mercúrio, razão e racionalismos, pleitos judiciais, assuntos civis, advocacia, ciência e tudo que tenha que ver com o intelecto, ciência médica, curas. Vênus, imaginação artística e criadora, dramas, comédias e tragédias, artes cênicas. Assuntos amorosos, problemas conjugais, questões de noivados, tudo que se relacione com o lar e com os filhos. Sol, saúde, vida, fertilidade, altos dignitários do governo, chefes de empresas, reis e líderes, etc. Marte, vontade, comando, exércitos, guerras, cirurgia, força e forças, casos que impliquem em lutas, etc.
Júpiter, riquezas, pobreza, assuntos econômicos favoráveis ou desfavoráveis, leis, direitos das pessoas, altos dignitários religiosos, juízes, assuntos que tenham que ver com as leis, etc. Saturno, o meio ambiente em que vivemos, vida prática, karma em ação, a espada da justiça que nos alcança desde o céu, assuntos de bens de raiz, terras, casas, propriedades, cárceres, mortes, etc. Indicações finais: o dia da invocação será escolhido segundo o problema que tenhamos. Jamais se deve esquecer um círculo mágico ao redor do invocador. Este legítimo, como já dissemos, o traçará no chão com a espada. O ar deve ser preparado com os perfumes correspondentes. Há que se invocar o regente do ar do dia correspondente, suplicando para que prepare o ar a fim de que o gênio planetário ou gênios possam se fazer visíveis e tangíveis diante de nós. Concluído tudo isto, se procederá à invocação planetária para o que se usa a invocação correspondente. Qualquer dúvida, por insignificante que seja, ainda que ela seja inconsciente ou meramente subconsciente, fará a invocação fracassar.